Se você for lá na região de Genebra, ok? Lá na Europa, que fica lá entre a França e a Suíça, tem um grande laboratório lá chamado LHC. Ok? Esse laboratório, que faz parte de um complexo maior chamado CERN, esse laboratório, ele é um imenso laboratório de quase 27 quilômetros de extensão, e a função desse laboratório é reproduzir o que dentro dele? Pequenos Big Bangs. Certo? E tentar observar naquele momento da criação do universo, ou pelo menos aquela reprodução do momento da criação do universo, aquilo que aconteceu de fato lá naquela época. Tá? Mas como eu disse, a coisa não é tão simples. Tá? Uma pequena ideia para vocês terem uma noção do que eu estou falando para vocês. Vamos imaginar que o Big Bang aconteceu no instante zero do nosso universo. Ok? De 0 a 1 segundo, quantos intervalos de tempo eu posso ter aqui? Não posso ter um monte de intervalos aqui? Matemática a gente diz que é infinito, né? Tá, mas tudo bem. Vamos imaginar que eu cheguei nesse intervalo de tempo aqui, ó, 10 elevado a menos 24 segundos. É um valor bem longe do 1, né? Bem próximo do 0. Mas bem próximo quanto ainda? E se eu colocar 10 a menos 25? Mais próximo ainda. 10 a menos 26? Mais próximo. 10 vai dar menos 100? Mais próximo ainda. Mas já cheguei ao 0? Então vocês estão vendo que chegar ao 0 é complicado? Certo? Mas nessa escala de tempo, nós já conseguimos observar algumas coisas desse universo. Do que aconteceu no Big Bang, porque nós reproduzimos, pelo menos, o que aconteceu daqui para frente. Se a gente deu origem ao universo, o que nós conseguimos detectar esse pequeno universo? O que aconteceu daqui para frente. Então, nessa escala de tempo, daqui para frente, nós já temos uma previsibilidade do que vai acontecer e já conseguimos reproduzir isso em laboratório. O que nós não conseguimos reproduzir é o anterior a isso. Tá, professor, então eu só fazer um experimento melhor, certo? Tá, mas mesmo que eu melhore em 100 vezes esse valor, em 100 vezes esse valor, vai dar 10 elevado a menos 26. Se eu aumentar em 100 vezes esse valor, hein? 10 elevado a menos 26. Ainda está longe do 0. Então, por isso que às vezes a gente diz que a teoria do campo unificado vai ser uma coisa praticamente impossível. Tá? Mas, como eu disse para vocês, a gente persegue às vezes na física aquilo que parece impossível. No passado já dissemos que alcançar a velocidade do som seria uma coisa impossível. Tem aviões que andam à velocidade do som? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Mais rápido que o som? Coisa mais rápida que o som? Tem, os aviões supersônicos. As espaçonaves estão lá no espaço, andam muito mais rápido que o som. Recentemente, no ano passado, tivemos um cara que ultrapassou sozinho, ele mesmo, a velocidade do som. Já existe um sujeito supersônico nesse planeta já. O que ele fez? Ele subiu num balão, certo? Parecido com uma cápsula espacial pressurizada, vestindo um traje parecido com um traje espacial. O que ele fez? Pulou. Em queda livre. O que a gravidade faz com a velocidade do objeto? Acelera. Como ele pulou numa altitude muito alta, não houve praticamente a resistência do ar. E aí o que aconteceu com a velocidade dele? Foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, até ele conseguir fazer o quê? Ultrapassar a barreira do som. Não precisa de um Superman, então, para ultrapassar a barreira do som, certo? Basta uma experiência bem elaborada. Ok? O cara conseguiu saltar de uma altitude, se eu não me engano, de 40 e poucos mil metros de altitude. 40 e poucos mil metros. Tá? Mais de 4 vezes a altura do Monte Everest. Certo? Ele pulou e ele conseguiu ultrapassar a barreira do som. Uma velocidade superior a 1.200 km por hora. O cara caiu com uma velocidade maior do que 1.200 km por hora. Ok? Então o cara mais rápido do mundo não é o Usain Bolt, que faz 100 metros em 10 segundos. Ok? Certo? Em menos de 10 segundos. O cara mais rápido do mundo, ele conseguiu romper a barreira do som em queda livre. Tá? Tanto que o maior medo dele quando ele saltou era exatamente por não encontrar resistência do ar e por algum motivo ele desequilibrar na hora do salto, em vez de que ele cair em linha reta, com o corpo firme, assim, numa mesma posição, ele caísse girando. Ok? E qual o problema dele cair girando? Ele não tem o que se estabilizar, porque não tem a resistência do ar. Um paraquedista, quando pula de uma altitude razoável, o que ele usa para oferecer resistência e estabilizar a queda dele?
O ar, a resistência do ar estabiliza ele. Como ele não tinha isso, o perigo dele era começar a rodar, mas rodar tão rápido que ele podia perder o sentido, desmaiar. Ok? Se bem que o sistema dele era automático, podia acionar o paraquedas depois, né? Certo? Automaticamente. Tá? Mas qual é a graça de você estar desmaiado, né? Certo? Ok? O cara rompeu a barreira do som desmaiado, né? Ok? Aí caiu aqui no chão, né? Ele caiu aqui no chão desmaiado. Qual é a graça disso, né? A graça é o cara estar acordado o tempo todo. Então o medo dele é de acontecer alguma coisa assim ou coisa pior, certo? Mas no final as coisas deram certas e no ano passado ele rompeu a barreira do som. Impossível? Então, a ciência gosta disso. Nós gostamos de correr atrás do impossível, tá? Até mesmo imaginar coisas às vezes, criar áreas do conhecimento que a gente não tem e criamos coisas para podermos entender. O campo elétrico foi um desses casos que facilitou demais o nosso entendimento da natureza. Tudo bem até aqui? Bom, pessoal, o campo elétrico ele é apenas um passo para a gente entender a eletricidade. Ele é um passo que facilitou a nossa capacidade de entender a ação à distância. Porém, só isso não basta. Porque o campo elétrico ele produz força, como a gente falou agora há pouco atrás. Tá? O campo elétrico ele atua sobre uma carga e produz na carga uma força. Tá, mas força para quê? Para que existe uma força? Olha, uma força existe para mudar o movimento de um objeto, não é? Mas ao fazer isso, a força está realizando o que nós chamamos de trabalho. Então, toda vez que uma força atua sobre alguma coisa e provoca um deslocamento nessa coisa, essa força está realizando um trabalho. E trabalho envolve um conceito importante, chamado energia. Tá? A energia é um dos conceitos mais importantes da física, porque ela mostra para nós que algumas coisas em nosso universo se mantêm constantes o tempo todo. Porém, essa constância da energia possibilita transformações. E a maneira com que você transforma uma forma de energia em outra, isso é chamado de trabalho. E toda vez que há trabalho, a realização de uma força que provoca um deslocamento. Então, se nós pegarmos uma carga elétrica aqui, tá? Imagine aqui que eu tenho uma carga elétrica positiva. Ok? Tem aqui esse Qzão. E aí eu pego uma pequena carga elétrica aqui, também positiva, e abandono ela aqui. Bom, como a gente já viu anteriormente, surge uma força elétrica aqui devido à existência do campo elétrico, não é? Certo? Essa força elétrica, ela age sobre essa carga e vai fazer o que com essa carga? Vai deslocar ela daqui para cá, não vai? Ao deslocar essa carga de uma posição para outra, ela não percorre uma distância? Essa distância, que é o ΔS que eu estou mostrando aqui para vocês, essa distância, ela é resultado da ação dessa força elétrica que atuou sobre essa carga e produziu um deslocamento. Isso nós chamamos na física de trabalho. Ou seja, o trabalho de uma força. Ela provocou um deslocamento. E esse trabalho vai produzir o que ao longo disso? Uma transformação de energia. Nós teremos aqui um gasto energético do começo ao fim através da ação do trabalho. Certinho, pessoal? Na semana que vem, a gente vai continuar falando exatamente sobre isso. Que energia está sendo gasta nesse processo, tá? Por hoje é só.